Olha, agora o Balanço Geral amanhã começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje, nossa convidada é a candidata do Solidariedade, Flávia Alves. A entrevista terá 30 minutos de duração, que começa a contar a partir de agora. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite da TV Cidade. É muito importante para esse processo discutir São Luís e estar na imprensa, falando sobre os nossos projetos. Vamos lá, olha, são 6 temas, 5 serão sorteados para a gente conversar, cada um com 2 perguntas, tá? E a gente vai começar falando sobre economia. Certo. Candidata, o Maranhão tem diferentes potencialidades para a produção de energia limpa e sustentável, que inclusive inclui aqui a região metropolitana de São Luís. No seu plano de governo, quais são as estratégias que são executáveis para aproveitar essas potencialidades e acabar gerando emprego e renda de maneira sustentável? Bom, falar sobre emprego e renda, economia, junto com o meio ambiente, é o caminho. Desenvolvimento e meio ambiente. Energia limpa. A energia limpa, ela é uma grande alternativa para promover emprego e renda, mas com sustentabilidade. Dentro do nosso programa de governo, a gente tem um projeto que é o ISS Verde, que é estimular as práticas ecológicas através de um estímulo fiscal. O que é isso? Quem produz energia solar ter descontos no seu ISS na proporcionalidade da sua entrega de energia para a rede pública. Então, é um projeto que estimula que a iniciativa privada, que já ganha quando ela coloca a energia solar, porque ela entrega uma energia limpa, ela também ganha com impostos. Temos também alguns estímulos à própria comunidade, independente de seu setor produtivo, que é o IPTU verde, as mesmas práticas ecológicas nas residências. Tanto a questão da energia solar, como a questão da separação de resíduos. Quem, de fato, promover essa separação e entregar no destino corretamente separado para que seja usado o resíduo para reciclagem, reuso e etc., terá desconto nos impostos voltados à arrecadação municipal. Então, esse é um projeto motivador onde as duas partes ganham. Ganha o município quando ele melhora a qualidade do meio ambiente da cidade e ganha a população quando ela é estimulada através de impostos, de redução de impostos, para promover práticas ecológicas. Certo, candidata. Como a senhora pretende apoiar os pequenos e médios empreendedores locais que têm papel importante aqui para a economia da cidade? Sim, temos no nosso plano de governo um grande estímulo à formação, ao treinamento, para que o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo comunitário, de pequeno e médio porte, eles possam competir de forma igualitária, de forma mais justa com os grandes empreendimentos. Então, primeiro a gente falar de treinamento, de convênios com as universidades, que têm grandes projetos, mas que muitas vezes não chegam ao pequeno, e um levantamento através de plataforma de onde estão os negócios, os tipos de negócio, para que a gente possa dar suporte especializado para cada tipo de suporte. Por isso que isso é uma ação da prefeitura, por isso que é a prefeitura que tem que encabeçar esse projeto, porque é ela que conhece a ocupação e a oferta de serviços e de empresas em geral. Outro ponto para esse estímulo ao médio e ao pequeno produtor é um estímulo metropolitano, um estímulo que se expande não só a cidade de São Luís, mas as demais cidades da ilha, da cadeia produtiva. A gente tem que lembrar que essa aptidão que você falou do Maranhão, em São Luís também é característica. São Luís ainda tem uma boa margem, um espaço na zona urbana para a agricultura familiar que pode atender a cidade. Então, pretendemos estimular, através de um grande processo de metropolização, essa cadeia da pesca e da agricultura, não só com treinamento, não só com estímulo à produção lá no início do processo, mas toda a cadeia. A gente vai construir um espaço de coletividade comunitário para refrigerar os pescados, para que São Luís possa, de fato, distribuir esse pescado por um tempo mais longo. São Luís tem potencial com a sua zona costeira de produzir pescado
qualificado para atender toda São Luís e até o Brasil e o mundo, mas para isso a gente precisa de estruturas produtivas, precisa de frigorífico, precisa da cadeia de distribuição que pode acabar no porto indo para fora do Brasil, mas também pode atender todo o Maranhão. Então, nós temos no plano de governo a capacitação e a implementação de estruturas de cadeia produtiva na ilha de São Luís. Certo. Vamos para o próximo tema. Educação. Certo. Candidata, a senhora já tem um mapeamento da situação das escolas aqui na cidade de São Luís? E sim, quais as regiões que têm a demanda mais alta de crianças e poucas vagas? E principalmente, como que a senhora pretende ampliar as ofertas de vagas na rede municipal? Bom, já levantamos que São Luís tem um grave problema de vagas. Praticamente em todos os bairros de São Luís são atendidos pelas escolas comunitárias para suportar essa demanda de vaga, que infelizmente a demanda, a procura é maior do que a oferta nas escolas formais do município, que são as escolas de ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, não tem vaga para todas as crianças, e são as escolas comunitárias, mais de 200 escolas comunitárias hoje, espalhadas por todos os bairros de São Luís, dando suporte a essa demanda. O plano é fazer com que essas escolas, elas sejam comunitárias, elas sejam apoiadas pela prefeitura, sem ser por questões políticas, que não sejam as questões políticas que coloquem ou tirem o apoio que a prefeitura dá para as escolas comunitárias. Elas são essenciais, e por elas estarem dentro do bairro e conhecerem a criança, os pais, as redondezas, os problemas do local, elas são importantíssimas para a rede, apesar de elas não fazerem parte da rede formal. Elas são apoiadas pela rede municipal. Continuar esse suporte sem tirar ou colocar essa ajuda com base em política, entendendo que é a população que precisa dessas escolas, mas implementar escolas de ensino fundamental de tempo integral em São Luís, com recursos tanto próprios. O nosso orçamento para a educação é de mais de R$1 bilhão. Então, dizer que a gente não tem recurso para a educação não convence. A questão é como ele é utilizado, é a prioridade. Implementar novas escolas de ensino fundamental de tempo integral. O governo federal, inclusive, esse ano, ele lançou a portaria 777 de 2024 do Ministério da Educação, ofertando dinheiro para construir escolas de ensino fundamental e custear o funcionamento delas, desde que elas sejam de tempo integral. Ou seja, já encontramos o espaço para o recurso. Inúmeros bairros de São Luís precisam de novas escolas. Por exemplo, São Bernardo hoje, ele tem uma escola de ensino fundamental mais localizada dentro do bairro, mas quem mora nos bairros ao redor, que formam um grande grupo de bairros na região do São Bernardo, tem que andar, às vezes, quilômetros ou pegar o transporte público para alcançar essa escola. Lá é um bairro que cabe uma escola fundamental de tempo integral. E também, especialmente, implementar as creches de tempo integral, que compõem essa rede. A rede, ela às vezes lê o sistema educacional, que a educação começa lá na educação infantil com 4 anos. Na verdade, uma criança estimulada desde os seus primeiros meses até os 3 anos de idade, que é a fase da creche, ela entrega para a educação infantil, depois para o ensino fundamental, as crianças prontas para a alfabetização. As principais ligações, as sinapses, as ligações cerebrais das crianças, se elas forem estimuladas de 1 a 3 anos, elas são 80% mais favoráveis à alfabetização e ao ensino da matemática básica. Então, finalizar essa coisa da rede de educação, dando vagas de creche para toda a demanda de São Luís. E isso não é sonho, isso é possível. A gente não só tem recursos próprios, como a gente tem uma oferta, que inclusive hoje em dia há uma devolução de recursos de creches, porque tem recurso do governo federal para isso. O projeto é colocar esses recursos em prol da população de São Luís. Candidata, como a senhora planeja promover escolas inclusivas? As crianças com autismo, as crianças com algum tipo de deficiência física ou intelectual, como a senhora pretende garantir acesso a todas? Além da expansão de vagas, que era o que a gente falava antes, essas vagas, chamar a educação inclusiva,
aquela educação que simplesmente coloca a criança com necessidades atípicas, condições atípicas dentro da escola, isso não é inclusão. Inclusão é ter na escola condições de tratá-las conforme as suas necessidades. O grande gargalo desse processo é a quantidade de profissionais especializados, qualificados para tratar com as atipicidades. Além, obviamente, diante de tudo isso, do diagnóstico. Precisa-se entender quem são as crianças que precisam dessa educação em condições especiais. Então, o grande projeto é contratar mais professores especialistas que já venham da universidade, que já venham do mercado de trabalho especializados e também fazer a formação continuada, fazer novos cursos, novas especializações para quem está na rede. E lembrando, contratar não é contrato temporário, em que os profissionais da educação estão instáveis, à mercê de qualquer situação política. Contratar é fazer concurso público, porque profissionais da educação precisam estar estáveis. É um processo, a educação é um processo pedagógico, ele tem começo, meio e fim. Ele tem objetivos a serem alcançados. Se a gente coloca profissionais como é a realidade de hoje, o município de São Luís hoje está condenado, está determinado pela justiça que faça concurso público, que contrate professores efetivos para o município, para a rede municipal. Porque é um processo que precisa de começo, meio e fim e quer alcançar o objetivo de educar as crianças na alfabetização, na matemática, nas outras disciplinas, ele precisa de um professor comprometido com todo o processo. E o professor temporário, com salários que não correspondem ao esforço que ele faz, dificilmente ele vai acompanhar esse processo, ele vai saber se a criança de fato está saindo com o que se espera, com as competências esperadas para cada série. Então, o nosso projeto é a contratação para a educação inclusiva de professores especializados e o treinamento dos professores da rede. Perfeito, candidato. Próximo tema é infraestrutura. Candidata, há muito tempo o transporte público daqui de São Luís é alvo de reclamações, como, por exemplo, falta de coletivos, condições precárias dos veículos, insegurança, passagens altas, dentre diversas outras reclamações da população. Como candidata, como que a senhora pretende resolver esse problema? Essa é uma das prioridades do nosso governo, sendo prefeita de São Luís. O ponto principal, ao meu ver, é a gente, além de rediscutir com coragem, porque esse problema, como você disse, é histórico em São Luís. A gente tem greve com data marcada. Todo ano a gente passa por uma greve, principalmente decorrente da má qualidade dos coletivos, decorrente da insegurança para usuários e profissionais do sistema e do alto preço das passagens para a baixa entrega, para a baixa qualidade da entrega do serviço. Rediscutir esse contrato com coragem, doa a quem doer. Quem precisa ser privilegiado nesse processo é o usuário, que é o povo de São Luís que vai para o trabalho, que vai para a escola, que vai para a saúde pública todo dia de ônibus. Então, rediscutir o contrato perante as empresas, mas é simplesmente rediscutir e deixar como é hoje, que se discute, se multa, mas nada é feito, nem a multa é cobrada, não. É ser duro nessa cobrança, é executar as multas que são aplicadas aos donos, às empresas de transporte coletivo, porque as multas são aplicadas, mas não são executadas, não são cobradas nem na justiça, nem na dívida ativa. Esse é um plano, mas é importantíssimo a gente discutir a questão da infraestrutura do ponto de vista do transporte coletivo de uma forma mais ampla. Com as intervenções atuais de trânsito, as paradas estão muito longe uma da outra. Muitas paradas de ônibus não têm conexão para os pedestres seguirem para o próximo passo. Às vezes tem uma faixa de pedestre, mas não tem via exclusiva para pedestre. E as pessoas precisam se conectar aos seus próximos passos. Então, fazer um grande plano de mobilidade urbana, rediscutindo rotas, rediscutindo as paradas, o local das paradas de ônibus, para que as pessoas não tenham que fazer um percurso tão longo a pé, para depois pegar um ônibus tão ruim, para ainda chegar longe do seu trabalho, fazer mais um percurso a pé. E uma outra grande discussão que São Luís precisa, e está no nosso plano de governo, é mais um modal, mais uma forma da gente se transformar coletivamente, se transportar coletivamente pela cidade. Depender somente dos ônibus gera o problema histórico, porque não tem concorrência, a única alternativa que a população tem, e aí é um problema histórico, não se enfrenta discutir, executar os contratos
com as empresas de ônibus, mas também não se cria uma alternativa de um outro modal que vai gerar uma concorrência. A minha sugestão, e está no plano de governo, a gente tem como fazer, a gente tem recurso do governo federal, é a gente fazer um trem elétrico urbano. Aí as pessoas têm me perguntado, mas isso é viável? Já se falou tanto sobre isso. Isso é perfeitamente viável. É uma lenda que São Luís não tem espaço para passar um trem. Nenhuma cidade do mundo foi projetada para passar um trem. Os problemas da cidade, elas surgem. As cidades históricas, eu não vou te dizer que nenhuma foi projetada, porque as mais recentes, elas podem ter a concepção já baseada no número de pessoas que moram. Mas as cidades históricas, as cidades que surgiram como um processo natural de urbanização, como São Luís e a maioria das cidades do mundo, elas encontram a alternativa. São Luís pode ter, por exemplo, um trem elétrico que liga a zona rural à área central e ele se encontre com um modal de ônibus para que as pessoas possam se espalhar pela cidade através do ônibus. Então, tem alternativa, sim. Na semana em que eu falei de trem elétrico, veio a notícia de que o governo federal estava contratando um estudo para fazer o trem de Itapecuru para São Luís. Ou seja, as alternativas, elas existem. Projeto para trem elétrico é feito no Brasil inteiro. Para você ver, em Sobral, no Ceará, uma cidade que tem 400 mil habitantes, somente 400 mil habitantes. Tinha um problema seríssimo de ônibus. Nem tinha as linhas, não chegava nem a todos os lugares. Hoje eles têm um trem passando pela cidade, uma cidade também histórica, e teve alternativa. Então, São Luís precisa também estar no nosso plano de governo de um novo modal, junto com os ônibus, junto com a rediscussão das paradas, das rotas, para que a população ande com dignidade pela cidade. Certo. Candidata, agora vamos falar sobre pavimentação, né? Alguns bairros bem antigos nunca tiveram pavimentação, principalmente em áreas mais distantes aqui da região central. Algumas ruas são feitas só de barro e muito mato. Algumas alagam e ficam impossíveis de trafegar em período chuvoso. Quais são os planos para resolver esse tipo de problema? O nosso plano é que a urbanização, a infraestrutura de asfaltamento, ele siga o processo que é o inverso do que está acontecendo agora. Ele saia de dentro dos bairros para as grandes avenidas. As nossas grandes avenidas, elas sofreram intervenções e elas estão numa condição muito melhor do que dentro do bairro. O que eu mais escuto falar nas minhas caminhadas, especialmente na zona rural, isso é uma realidade muito real nas zonas rurais, é que a pessoa, o seu José me diz, dona Flávia, eu não sei por que eu, cidadão, só porque eu moro numa transversal ou numa rua depois da rua principal, na minha rua não tem asfalto. Então, a gente precisa entender que a cidade, ela cresce dos bairros para fora. Começar em 2025, sendo prefeita de São Luís, a pavimentação asfáltica de dentro para fora dos bairros, tendo em vista que as áreas das grandes avenidas, das áreas nobres da cidade, já passaram pelas intervenções que também são importantes para a cidade, agora é a hora de começar dos bairros, independente de que a gente vá fazer a manutenção das vias que já estão hoje pavimentadas. A alternativa é escolher quem a gente quer privilegiar. Agora é a hora da população pobre, dos bairros periféricos, da zona rural. Afinal de contas, é quem sempre é visto por último na cidade. No nosso governo, é o contrário. A gente vai inverter essa lógica fazendo a manutenção também das vias que já estão pavimentadas hoje. Perfeito, Vamos candidata. para o próximo tema. Lembrando que a senhora tem ainda 12 minutos para responder, tá bom? Tá bom. Cultura. Próximo tema é cultura. Pois certo. Candidato, a gente sabe que muitos eventos na Grande Ilha trazem ali muitas pessoas, inclusive turistas de outros estados. De que maneira você pretende aumentar a visibilidade, a participação de grupos e artistas locais nesses eventos que muitas das vezes chamam, né, artistas mais de fora, artistas fora daqui de São Luís? Primeiro, o grande ponto é que para estimular a cultura local, a gente precisa que ela se mantenha por todo o ano. Ninguém pode viver de cultura somente no São João ou no Carnaval. Então, é preciso fomentar essa cultura e ter instrumentos municipais de fomento da cultura. A gente pode implementar, e está no nosso plano de governo, um projeto de incentivo fiscal também para as empresas que patrocinam a cultura local. Esse é um ponto de sobrevivência a longo prazo. E a curto prazo, para esses eventos que trazem muita gente do Maranhão inteiro, especial de outras cidades
do Maranhão é que a cultura local ela seja paga antes da participação nos eventos. A grande reclamação que eu tenho ouvido dos grupos tradicionais é que o artista de fora, ele é legal, ele também traz gente e a gente precisa estimular a economia local. Tudo bem, mas ele não pode ser privilegiado deixando para trás a cultura local. Por que o artista que vem de outros lugares do Brasil e do mundo recebe antecipado e o artista de São Luís, o artista do Maranhão, recebe 3, 6 meses depois da realização do evento? Então, o nosso projeto é ter como prioridade o pagamento para a execução de shows, de eventos dos artistas locais. Não é 30% antecipado, não é 70%, é 100%. A gente vê que na iniciativa privada e os grandes artistas, eles nem se apresentam se eles não tiverem com integralmente o seu cachê pago. Além de estimular no dia a dia as empresas locais a patrocinar a cultura local. Certo, candidato. Olha, São Luís é uma cidade patrimônio da humanidade, né? E para além desse título, tem uma lista extensa de patrimônios culturais, como as manifestações populares. Dentro do que compete à Prefeitura de São Luís, como a senhora pretende garantir a preservação desses patrimônios? Especialmente o Centro Histórico de São Luís, ele precisa de uma atenção muito especial. O Centro Histórico ele precisa ser preservado em camadas. O município está nesse processo, o Estado e a própria União. Mas o município de São Luís, ele pode sim ter um projeto de revitalização do centro histórico e um projeto de ocupação do centro histórico. O que acontece é que a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham o desejo de ocupar, seja com empresas, seja com moradia, o centro histórico. Por quê? Porque não tem segurança nas ruas, e aí a gente pode sim, através da Guarda Municipal, colocar a Guarda Municipal dentro dos bairros, especialmente no centro histórico, para que a gente possa gerar esse desejo de estar no centro histórico e, junto com os outros órgãos, promover esse processo de revitalização dos prédios, de forma que seja garantido o patrimônio cultural, garantindo toda a história que esses prédios trazem, que isso é cultura, mas internamente eles possam ocupar de forma interessante para empreendedores e para as pessoas, fazendo recomposições internas desse prédio. Se há uma rua em que a gente pode colocar uma aptidão para tecnologia, então dentro desses prédios, respeitando a sua estrutura física, a gente vai colocar estruturas internas de tecnologia, estruturas internas de moradia digna com água e energia. É assim que o município pode ajudar. Além disso, quando a gente melhora a ocupação do centro, a gente estimula as manifestações culturais. E aí todo esse centro ele passa a ser um complexo cultural. É assim que a gente vê que São Luís pode incentivar a sua cultura. Certo. A senhora ainda tem cerca de 7 minutos. Dá para responder mais uma pergunta, creio eu, e depois as considerações finais, tá? Agora o assunto é saúde. Pois certo. Candidato, a gente sabe que o autismo demanda atendimentos específicos, mas a oferta é quase sempre ali direcionada para as crianças. Como que a senhora pretende garantir atendimentos para pessoas autistas que já estejam na adolescência ou até mesmo na fase adulta? Bom, a nossa ideia é a criação de um centro de diagnóstico, acompanhamento e terapias para todas essas condições atípicas que não sejam voltadas somente para a demanda infantil. O centro, muitas vezes, o diagnóstico de um adulto autista, ele está relacionado aos filhos autistas. Quando o adulto reconhece um diagnóstico de um filho ou de alguém da família, que ele identifica aquelas características, ele se vê nessas características e o diagnóstico é feito de forma indireta. Então, o que a gente vai montar é um centro de diagnóstico e terapias para pessoas em condições atípicas, para que a pessoa possa ser diagnosticada profissionalmente, independente da idade que ela tiver, e que ela possa ter o acompanhamento e as terapias necessárias para uma vida saudável em comunidade. A criança, quando ela é diagnosticada em um tempo certo, além dela desenvolver mais potencialidades e uma vida mais saudável e feliz em sociedade, ela consegue buscar muito mais autonomia.
Esse adulto, quando ele entra no sistema, muitas vezes o que ele precisa é de um reconhecimento. Ele já construiu essa autonomia da forma mais dura possível, mas ele se reconhecer e se aceitar. E existem terapias, existe todo um sistema que, infelizmente, hoje não tem esse atendimento em São Luís para adultos, mas que pode garantir uma qualidade de vida melhor para adultos e crianças em condições atípicas em geral. O autismo hoje é um dos mais relevantes porque os diagnósticos hoje mostram uma quantidade muito grande de pessoas com autismo, não só na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo. A senhora ainda tem cerca de 2 minutos para responder a próxima pergunta, a última pergunta, inclusive. Quais estratégias a senhora pretende adotar para reduzir longas filas de espera para consultas, exames e cirurgias no sistema municipal? Essa é a nossa bandeira prioritária. É a proposta que a gente defende em todos os lugares que a gente fala. É fazer o básico bem feito na saúde. É fazer com que no atendimento básico, lá na unidade básica de saúde, o cidadão que chega para um primeiro atendimento com a dor, ele faça uma jornada que leve ele ao tratamento sem ir para as filas da marcação de consulta. Que jornada é essa, Flávia? É o seguinte, cheguei com dor na UBS, eu vou ser atendido, vou ter um tratamento paliativo para aquela dor, eu vou fazer os exames básicos dentro da UBS, eu vou fazer o encaminhamento que for me passado pelo médico, a consulta vai ser marcada dentro da UBS e eu vou sair com o kit básico de remédios. Esse ciclo, ele não é inventar a roda, ele é o básico bem feito. No primeiro atendimento, a pessoa sair com o medicamento para dor, com o exame básico feito, com a consulta marcada e com seu kit para continuar o tratamento primário em casa. Isso dá para fazer, isso não aumenta o gasto da saúde pública, diminui o gargalo dos hospitais de alta complexidade e, além do mais, dá dignidade e acaba com a humilhação das filas de marcação de consulta. O que acontece hoje em São Luís é que o cidadão, ele vai para a unidade básica e é encaminhado para um centro de marcação de consulta. O que acontece nesse centro de marcação de consulta? Um servidor olha um sistema, esse sistema diz onde tem vaga para aquela especialidade, em regra, 3, 6 meses para frente. Por que isso não pode ser feito dentro da unidade básica de saúde quando ele foi pela primeira vez buscar o sistema? Não tem nenhuma razão. Parece que é para criar um obstáculo para que essa consulta não aconteça ou que ele busque a rede privada, porque não tem sentido um serviço que é feito dentro de um órgão não ser feito dentro da unidade. E isso muda o sistema de saúde. Ele tira o gargalo, ele tira a pressão da alta complexidade, porque todos nós sabemos que um problema de saúde tratado em tempo, ele provavelmente vai gerar condições de que o tratamento seja mais rápido, mais digno e deixar para a alta complexidade o que realmente precisa chegar lá, para dar um bom atendimento para a população de São Luís. Agora a senhora tem cerca de 2,5 minutos aproximadamente para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, tenho conversado sobre São Luís nos meios de comunicação, tem sido uma jornada muito importante. Olhar a discussão, as perguntas, cada jornalista que traz a sua pergunta numa perspectiva diferente, é trazer novas ideias, é acreditar que São Luís pode mudar de verdade, enfrentar os problemas históricos da cidade que muitas vezes não foram enfrentados por outras gestões, ou por uma questão de prioridade, ou porque alguns problemas, além de históricos, eles parecem que têm uma crença de que eles nunca serão resolvidos, como se São Luís não tivesse direito de ser uma cidade boa para se viver. Dizer que única mulher nessa disputa, ser a única mulher nessa disputa, é uma responsabilidade muito grande e por isso eu conclamo as mulheres, as famílias de São Luís, a não aceitar que está tudo decidido, não tem nada decidido. Quem decide sobre as eleições no município é o povo, é o eleitor, então não é o governo do estado, não é a própria prefeitura que toma essa decisão por nós. É importante levar essa voz, essa perspectiva de uma mulher que se preparou para isso, passei uma jornada de vida inteira construindo condições para estar nesse momento aqui, estou muito segura disso,
Portanto, eu peço o apoio, o voto de quem está me assistindo, mulheres, famílias, homens, para que a gente possa levar essa discussão para o segundo turno, levar essa discussão para um cara a cara, para um tempo igual entre os candidatos, um homem e uma mulher. Eu acho que é muito importante para São Luís isso. Então, eu sou a Flávia Alves, 77, estou aqui para reverberar a voz das mulheres, das famílias, as mulheres que, em regra, são quem cuida da casa no sentido mais amplo, quem cuida da família, são as cuidadoras. Nós estamos atentos aos nossos idosos, aos nossos pais, nós estamos atentos aos nossos filhos, nós conhecemos toda a jornada educacional, toda a jornada de saúde, todo o sofrimento e a insegurança do transporte público, e é por isso que a gente precisa ser ouvido. Conclamar também os demais candidatos. Venham para o debate. Eu estou aqui para debater São Luís. O meu objetivo é ouvir as pessoas e trazer proposta para os problemas reais. O meu problema não é exatamente o problema de cada um de vocês, mas o problema de São Luís a gente conhece. É saúde, é educação, é transporte coletivo, é segurança, é dificuldade do jovem alcançar o emprego, o primeiro emprego. Então, para concluir, eu queria novamente agradecer a presença, a audiência, quem está nos ouvindo, quem está agora nas nossas redes sociais, vão lá, Flávia Alves, agradecer e pedir esse apoio. Vote Flávia Alves, 77. Obrigada, candidata. Sucesso para a senhora. Obrigada, gente. E olha só, gente, nossas sabatinas continuam e amanhã entrevistaremos o candidato Duarte Júnior do PSB. Contamos com a sua audiência. Eleições 2024, o voto é na Record.